Olá, servidor público! Bom dia! Como estão vocês? Olha aí, vamos dar início à nossa Semana do Servidor Público Investidor, a aula inaugural, a abertura da nossa semana. Eu sou Angélica, servidora pública de carreira há 20 anos, sim, longa trajetória, uma longa jornada. E eu também sou especialista em finanças e investimentos. E aqui o meu compromisso com o servidor é tirá-lo do vermelho para levar a liberdade financeira com investimentos. É isso que eu ensino, é esse aqui o meu objetivo no final dessas 3 aulas. Entender você se entender também e alcançar a liberdade com uma carteira de renda extra mensal, dinheiro infinito na sua carteira. E a aula de hoje vamos falar sobre os erros que nós mais cometemos na nossa jornada financeira. Quero que vocês prestem atenção, estejam comigo aqui nessa aula, certo? Gente, como é que vai ser essa semana então? É uma semana de imersão, são 3 aulas em que nós vamos falar sobre as finanças e também vamos falar sobre investimentos, certo? 19, 21 e 23, às 9 horas da manhã. E nós também teremos 2 lives, no sábado e no domingo. Portanto, não tem desculpa, não tem por que ficar de fora, totalmente gratuito. Eu quero que você saia daqui com bastante conteúdo e conhecimento. Quero só dizer para vocês que eu escolhi este cenário aqui da minha casa porque eu quis ficar muito próxima de vocês, com a minha floresta, com o meu íntimo aqui. Então, para mim isso está sendo bem legal, poder estar próxima para que vocês também saibam de onde eu vim, quem eu sou. A ideia é que vocês tenham aí um momento tranquilo e bem produtivo junto comigo, tá bom? Vamos começar então? Se você é um servidor recém-empossado, então essa aula é para você. Se você está no vermelho, mergulhado em dívidas, essa aula também é para você. Servidor veterano, quer ganhar mais, não sabe como fazer, quer desenvolver aí mais uma fonte de renda, também é para você. Servidor tentando entender o mercado financeiro, curioso, quer saber como é que faz, muita gente falando que está ganhando dinheiro, essa aula também é para você. Portanto, o servidor que começou ali, acabou de ser empossado, até o servidor que já está há muito tempo na repartição, na polícia, no magistério, ou seja, todos os servidores de carreira, tanto da esfera municipal, estadual ou federal, essas 3 aulas são para vocês. Não tem por que ficar com receio de que não, isso não é para mim, é sim. Eu aposto que você se identificou com algum desses casos aqui, portanto, vamos juntos, do começo ao fim, entender como as finanças podem ser trabalhadas e como os investimentos podem estar agregados na sua vida, no seu cotidiano. Sem medo. Pessoal, vamos fazer um acordo que você tem que fazer comigo, um acordo muito sério. Existem soluções, acredite nas soluções. Eu sei que você pode estar numa situação muito complicada, imerso em dívidas, você não sabe como resolver, como sair. Assiste as minhas aulas, conversa comigo, que a gente vai encontrar a solução para o seu caso. Eu espero que nessas aulas aqui você tenha pelo menos um início de como você vai resolver. No final da aula, tenho certeza que você vai estar saindo muito mais comprometido com você mesmo do que quando entrou. Portanto, acredite nas soluções, elas existem. E acredite também que dá para começar com pouco. Então, eu ouço muito os meus colegas servidores que estão mais próximos de mim, dizendo: poxa, Angélica, eu estou muito cheio de dívidas, como que eu vou começar a investir se eu não tenho dinheiro nem para pagar as minhas contas? Acredite nas soluções. Pode demorar um pouquinho? Pode. Não vai conseguir resolver de um dia para o outro uma situação de algum tempo já, talvez até de anos, com dívidas. Vai levar um tempo. Você tem que ter paciência e você tem que ter persistência. Pode confiar que tem como você começar a investir. Eu fiz este acordo aqui há 15 anos atrás. Eu fiz esse acordo comigo mesmo. Porque, acredite, eu também já estive aí nessa situação de dívidas, já estive aí curiosa para saber como faz,
como que eu poderia começar a investir com tão pouco, mesmo estando com dívidas. Eu aprendi que sim, dá para começar com 30, 40, 100 reais. Não vai encher os seus olhos, não vai brilhar, não vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida no início. Pro meu caso, foram anos até eu sair de 100 reais, que foi meu primeiro investimento, até conseguir investir mais e ter uma rentabilidade, verificar ali que o dinheiro estava trabalhando por mim. Portanto, persistência e acreditar nas soluções. E antes de continuar a aula, eu quero que você fique até o final. No final da aula eu vou te passar uma chave, vai ser uma frase, um código que você vai anotar. Mais pra frente aí eu vou te explicar o motivo, então fique até o final da aula, tá bom? Voltando aqui na parte do acordo, é importante eu contar pra vocês por que eu fiz esse acordo comigo lá atrás. Vocês imaginam que eu estava nos Correios, meu primeiro emprego na área pública foi nos Correios. Eu entrei lá com 20 anos mais ou menos, fiquei por 13 anos. E na época, bem, eu conheci uma pessoa chamada Maria Auxiliadora. Ela era gerente de RH dos Correios no Paraná. E assim, ela me chamava para conversar, era praticamente uma mãezona para mim. E foi muito legal eu ter conversado com ela, ter conhecido. Um belo dia ela estava lá conversando com alguns colegas e ela comentou que ela havia entrado no mercado financeiro e que ela estava ganhando dinheiro com isso. Eu ouvi e fiquei pensando, poxa, como que faz, né? Chamei ela para conversar, nós fomos almoçar juntas e eu perguntei, como assim ganhar dinheiro no mercado financeiro? Como que funciona isso? Aí ela me falou o seguinte, resumindo, ela falou o seguinte, Angélica, existe um encanamento passando aqui na sua frente de dinheiro no mercado financeiro. Se você souber trabalhar com o mercado financeiro, se você colocar a mão ali, a forma correta de fazer, você sai com o dinheiro na mão. E aquilo ficou na minha cabeça, mas como? Como era possível? Ela disse que ela fazia dinheiro mensal, continuamente. Então, para mim, aquilo lá foi um start que me deu. Fiquei curiosa, mas não tinha como pesquisar. Gente, era uma época que mal tinha computador ou internet. Nós estávamos na parte ali ainda começando com Facebook, aonde que eu ia arrumar esse conteúdo e estudar mais a fundo. Então ela foi a minha primeira fonte de conhecimento sobre o mercado financeiro. A sorte é que ela não era muito arrojada, ela não era muito maluca, porque ela não começou a falar comigo assim, olha, você tem que fazer isso que você vai enriquecer. É uma mulher consciente, a gente tem contato até hoje. Até hoje ela continua no mercado financeiro, tem lá muito investimento, muito patrimônio. Ela começou muito lá atrás. Então aquilo ali foi um momento muito importante para mim. Ela me explicou com calma, com consciência, o máximo que dava para falar na época do que tinha disponível. Não tinha corretora no celular, nós mal tínhamos aplicativo. Aliás, não tinha aplicativo. Nós mal tínhamos um celular que funcionava ali sem internet. Então o que ela conseguia fazer era com base no conhecimento que ela tinha e também com base no que ela conseguia fazer num banco. Corretora mesmo era muito complicado. Então, pelo menos os primeiros conteúdos, os primeiros insights desse mundo aí foi com ela que eu aprendi. E o problema, gente, é que na época, bem, eu entrei nos Correios praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Já já eu vou mostrar para vocês o meu primeiro salário nos Correios. Eu vim de uma família simples, vou falar mais tarde a minha história um pouquinho mais aprofundada, também não vou me alongar muito nisso, mas eu vim de uma família simples e antes de entrar nos Correios, eu vivia com base no que a minha mãe passava para mim, eu era praticamente uma criança. Então quando eu entrei nos Correios, para mim foi um mundo de dinheiro que estava entrando na minha mão. Pensa numa situação de uma pessoa que não tinha nada e passou a ter muito acesso depois. Então quando a Maria Auxiliadora ela veio me falar sobre o mercado financeiro, eu mal tinha dinheiro para pagar as minhas contas, que dirá começar a investir. Eu também já estive aí do outro lado me questionando, mas como que ela faz isso? Pois é, ela é gerente de RH dos Correios do Estado do Paraná, muito fácil para ela ganha muito dinheiro, eu mal consigo ter o meu salário para pagar as minhas contas. Eu também pensava isso, também fiquei nisso, parada, travada no tempo. Para eu começar a investir, gente, foram mais alguns anos que eu perdi tempo. Eu poderia ter começado, eu poderia ter colocado ali 10 reais na época, por que não? E eu demorei.
eu quero que vocês façam agora um exercício mental. Agora, essa aula está sendo gravada, então dá uma pausa aí. Imagine a sua vida, como seria sem dívidas, sem estar no negativo. Imagine que você recebe o seu salário no final do mês, ele é todo seu. Não tem parcela, não tem gasto alto, não tem um cartão de crédito estourado. Como seria a sua vida sem dívidas? Sem parcela de consignados? Imagine você vivendo sem culpa porque está comprando alguma coisa à toa. Não seria legal? Sem briga com a família por causa de dinheiro. Gente, eu tenho mais uma história aqui. Eu preciso contar para vocês essa parte aqui das brigas em família. A minha cidade tinha na época e tem até hoje em torno de 16 mil habitantes. É uma cidade muito pacata, não tem muita oportunidade, então quem fazia magistério na época era rei, era rainha na cidade. E a minha mãe fez magistério. Era o que tinha para fazer. Os professores, eles ganhavam muito bem. Então, para ela ter conseguido virar professora, dar aulas, foi um evento para a nossa família mais simples. E aí, ela casou e só ela trabalhava. Ela era provedora da nossa família. Meu pai, enfim, sabe como é que é. Naquela época ali, digamos que os homens, pelo menos ali do meu entorno, na minha cidade, eles tinham problemas, se eles não conseguissem resolver, eles se frustravam muito rápido e descontavam a bebida. Então, sendo a minha mãe a única provedora e meu pai querendo gastar dinheiro com bebida, vocês imaginam como era a vida lá em casa. A gente criança, eu e a minha irmã. Então, um belo dia, minha mãe chegou em casa, já fazia isso continuamente, mas ela chegava em casa e tinha pilhas de roupa para lavar. Eram roupa de 2 filhas e uma manjo. Acontecia isso regularmente, mas um belo dia ela chegou em casa e falou: não é possível, eu trabalho o dia inteiro. Ela dava aula de manhã, à tarde, e às vezes ela dava aula à noite também, tinha que chegar em casa e preencher, enfim, vida de professora, vocês imaginam como é. E um dia ela chegou em casa e ela, poxa, não é possível, eu trabalho, eu tenho que chegar em casa e lavar a roupa na mão, naquele tanquezinho assim que, sabe, esfolava a mão, coitada. À noite, assim, adentro era muita roupa. E aí esfregava, e enxaguava, e esfregava de novo, e a roupa era, imagina, de criança, né? Eu era serelepe. Pois é. E aí ela chegou e falou assim: não, eu vou comprar uma máquina de lavar. Pronto, tava feita a briga. Meu pai achou um absurdo comprar uma máquina de lavar, que era um gasto muito desnecessário para o orçamento da família. Pera aí, né, gente? Essa é uma história que me marca muito, eu sempre penso nisso quando alguém fala que quer comprar alguma coisa, mas, enfim, alguém ali... Até hoje acontece isso, né, do marido não querer comprar ou, vamos segurar aí. Poxa, gente, a gente trabalha pra quê? Se a gente organizar o nosso orçamento, a gente consegue comprar a nossa máquina de lavar, a gente consegue fazer um passeio, a gente consegue comprar algo sem culpa. Então, vamos tentar organizar a nossa mente, nosso orçamento, para a gente não passar por esse tipo de situação aí, que pelo menos aconteceu comigo. E graças a Deus a minha mãe comprou a máquina de lavar, ela enfrentou meu pai, a briga foi grande, foi tensa, mas aí ela comprou. Sabe aquela maquininha redonda que ficava assim, que não tinha nem sequer centrífuga? Zé, lavava, ela ia lá, torcia e estendia. Pelo menos ralar a mão, ela não ralava mais. Enfim, comprou aquela maquininha lá. Finalizando aqui, pessoal, vê o saldo no final do mês com dinheiro sobrando. Poxa, que legal. Aí você pode optar, eu quero poupar, quero investir, eu posso comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, dar um pequeno luxo pro meu esposo, pra minha filha. Fazer dinheiro com investimentos. Todo mundo fala disso hoje em dia, né? Hoje em dia tem aplicativo, tem banco, corretora, tudo na mão. As pessoas estão conseguindo fazer e você não tá. Não é verdade? Você está curioso, você quer entender como é que esse povo faz, como que eles conseguem. Eu mesma posto no meu Instagram, Angélica Invest, eu posto lá stories com os meus dividendos caindo na conta todo mês. As pessoas veem, mas como que você faz? Esse dividendo aí não está muito alto, você deve ter muito valor investido. Pessoal, eu comecei com R$100, no meu primeiro CDB foram R$100. Quando eu comecei a investir em coisas que me davam dividendos, os meus primeiros dividendos foram 16 centavos, só algum tempo atrás. Eu parei? Eu não parei. Então eu entendo
que você não precisa desistir. Não desista. Esse aqui foi o seu primeiro momento, talvez, com esse assunto legal. Se você já está com esse tipo de coisa na sua vida, talvez seja o momento de você continuar e não desistir. Vai dar certo. Soluções, elas existem. Eu vou mostrar para vocês. E o segundo acordo que eu quero que vocês façam comigo é agir. Eu não quero que vocês estejam aqui nessa aula apenas sentados, assistindo, anotando, e aí desligou o vídeo, você vai continuar a sua vida. Eu espero, e quero que você faça esse acordo comigo, eu espero que você comece a pensar a respeito dos erros que eu vou mostrar para vocês. Nossa primeira aula aqui são os principais erros que nós, servidores públicos, cometemos com o nosso dinheiro. Certo? Quero que vocês ajam diferente do que vocês fazem até hoje. Não é possível que dentro do seu cotidiano você não consiga resolver um detalhezinho de gasto a mais, um detalhezinho de um investimento que você não teve coragem de fazer. Todos que você pensar em fazer são possíveis. Só não arrisca muito. Começa com um passinho de cada vez. Isso eu falo para quem está querendo investir mais e eu falo também para o pessoal que está nas dívidas ainda, que ainda precisa dar esse passo para chegar lá nos investimentos. Eu quero que todos vocês se sintam abraçados aqui nessas aulas, tá certo, gente? Façam esse segundo acordo comigo. Por que eu quero que vocês façam esses dois acordos? Que a solução existe e que a gente tem que agir. Porque eu tenho certeza que dá certo. Dá tão certo porque eu fiz. Eu vim de família muito pobre, eu vim do interior. Eu iniciei minha jornada com 20 anos no serviço público, com nada no bolso. De repente eu continuei com nada no bolso, porque eu gastava tudo. De repente eu conheci uma pessoa que sabia como fazer e eu prestei atenção nela. Eu agi, eu entendi que tem como resolver. Portanto, eu passei por tudo isso e hoje sim eu recebo dividendos na minha conta. Olha aqui, gente. Eu trabalhava no mercado Mufato, um mercado muito famoso lá no Paraná. Meu primeiro salário foram R$300. Na época era um certo dinheiro. Minha mãe bancava o restante, óbvio, porque eu morava em outra cidade para estudar. Eu saí de casa com 17 anos para fazer faculdade. Mas eu via que a minha mãe estava sofrendo, ela ainda estava tentando se erguer com meu pai ali em cima, travando ela. E ela me ajudava a bancar o resto das minhas despesas. Meu primeiro salário, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ficava na João Negrão, lá em Curitiba. R$916 como técnica de operações. Era muito dinheiro na época, pessoal, era muita grana. Eu saí de zero para R$916 em um mês. Vocês imaginam que uma garota de 20 anos fazia com R$916? Eu sempre fui muito estudiosa, muito mesmo, muito curiosa. Graças a Deus, isso me ajudou bastante. E eu também sempre tive esse caderninho aqui da minha mãe. Todos os meses ela fazia e era uma coisa engraçada. Era uma coluna de uma entrada, um ativo, e a outra coluna de saídas, em números. Sempre faltava a linha aqui no caderninho dela. Então, pra mim, aquela conta não fechava. Eu era criança, mas eu já achava que aquilo ali não estava fechado. Eu estudava sobre números, gostava. Enfim, não fazia muito sentido todas as coisas que ela pagava. Obviamente que a entrada dela era menor que a saída. Bem, pessoal, como eu falei pra vocês, eu vim de uma cidade pequena, eu gostava de estudar, gostava de números, e aquilo foi despertando pra mim o interesse em descobrir coisas a mais que me fizessem ganhar dinheiro. E com isso, eu fui trabalhando cada vez mais a minha mente e fui para o mercado financeiro, graças a Maria Auxiliadora, que me incentivou. E eu comecei a fazer a minha carteira de renda passiva, me aprofundei bastante, isso foi um case meu, obviamente. Hoje em dia eu dou aulas, dou mentorias, dou palestras e eu ensino vocês aqui, servidores públicos, sempre que possível pelo meu Instagram, pelo meu canal no YouTube, pelas mídias, por aula, por salas de aula, enfim, eu estou sempre aí ensinando. Esse pessoal aqui é de uma mentoria que eu estou dando para um grupo de personal trainers lá de Rondônia. Então é uma coisa minha que eu gosto de fazer, eu sempre gostei de ensinar. Desde o início no meu Instagram foi ensinando, passando dicas, resolvendo BO que o pessoal criava. E com isso
Hoje em dia, o meu grande amor, minha grande paixão é poder ensinar. Por que eu acho que vai dar certo? Novembro de 2023. Sabe o que é isso aqui? Dividendos. R$ 2.236 de dividendos na minha conta em novembro. Poxa vida, você começou com 16 centavos e chegou apenas a 2.200, apenas? Depois de anos? Pessoal, com isso aqui eu já pago aluguel e eu consigo dividendos de renda fixa, consigo dividendos de fundos imobiliários, consigo dividendos de CDBs. Quer dizer que renda fixa paga juros? Eu vou explicar para vocês o que é uma renda fixa e uma renda variável. Sim, renda fixa paga juros. Dezembro de 2023, isso aqui é o extrato da corretora, que eu recebi quase R$ 5.000 de dividendos, certo? Juros de renda fixa. Janeiro de 2024, 2.143 de dividendos de CDB. Então, renda variável e renda fixa me pagando juros e dividendos. Todo o mercado financeiro está me pagando dividendos. Não é só de ações, não é só de alguma coisa que você viu, né? Vamos falar agora sobre os erros cometidos com o nosso dinheiro, os 5 piores erros que nós, servidores públicos, cometemos. Não se preocupe, eu já estive aí, eu sei que com a vida que a gente leva, com a vida de servidor que nós temos, o nosso salário às vezes não é reajustado conforme aí os gastos que vão aumentando ano por ano. Por vezes, nós já vimos casos aí de servidores que ficaram meses sem receber. Então, sim, eu sei que com a vida que nós temos, nós podemos cometer erros sim, e nós cometemos. Isso aí é fato. Então, não fique preocupado, se julgando, se culpando. Você está aqui hoje para ver o que está acontecendo, fazer um diagnóstico aí das suas finanças e aí a gente tentar conseguir conhecer nas próximas aulas como que a gente vai resolver. Pode ser um pouco contraintuitivo eu falar que um dos erros é pagar as suas dívidas. Pagar as minhas dívidas é um erro. Só pagar dívidas? Se você recebe um dinheiro agora inesperado e você resolve quitar boa parte das suas dívidas, quitou as dívidas, o que acontece na sua vida? Ah, Angélica, mudei, agora vai sobrar mais dinheiro, vou fazer esse dinheiro render. Será? Será que quando você quita uma dívida grande e começa a sobrar mais dinheiro, você não vai lá e faz mais compras? Você vai lá e aumenta aí as suas dívidas para você ter um bem maior? Poxa, mas eu quero viver. Será que é assim? Será que só aplicando uma solução paliativa no problema não está resolvendo a causa do problema? Só pagar dívidas a vida inteira não resolve. É um erro que a gente comete. Se você está numa situação ruim, você precisa entender a causa. Inclusive, ela pode ser uma causa mental, algum sabotador, alguma trava de infância que você teve. Você pode ter um bloqueio aí de eu não posso ganhar mais, que minha mãe vai me achar dinheirista, que minha família vai me criticar porque eu virei investidor, eu entrei numa pirâmide. Julgamentos. Isso pode fazer com que você trave realmente. Ficar descapitalizado, nosso segundo principal erro. Como que você vai fazer o seu dinheiro trabalhar por você se você não tem dinheiro na mão? Será que com esse dinheiro na mão você não iria conseguir mais coisas? Realmente fazer o dinheiro render a mais para você? Pagar dívidas e ficar descapitalizado vai te levar a algum lugar? Nós fazemos isso a vida inteira, a gente só paga a conta. E aí quando a gente aprende a investir, a gente gasta em Bitcoin, enfim, né? A ironia da vida. Terceiro erro que a gente comete, se acomodar com a estabilidade no serviço público. Quando eu comecei a trabalhar nos Correios, que eu recebi o meu primeiro R$ 916, gente, de 0 a 900 em 30 dias. O mundo se abriu. Fui lá, comecei a gastar. Um belo dia, eu estava na loja comprando roupinhas para mim. Comprei, ok, fui passar no caixa, não passou. Ué, eu acabei de receber, acho que era dia 10 do mês. Não passou a compra.
Eu tive que deixar tudo lá, né? Enfim, fazer o quê? Fui lá no caixa que tinha num lugar lá perto dos Correios e tirei o meu extrato. Zerado, pessoal. Zerado. Como que eu não sabia que isso estava acontecendo? Como que eu cheguei ao ponto de ir numa loja e descobrir na boca do caixa na loja que eu não tinha mais saldo na minha conta? Então, imagina a minha situação. Eu não tinha reserva, eu não tinha saldo em conta. Eu tive que usar o especial, certo? Que é aquele complemento que o banco te dá, cobrando aí as mais altas taxas de juros. Então, eu comecei a notar, desde aquele mês, que eu estava gastando muito mais, não estava sabendo exatamente aonde eu estava gastando. Obviamente, eu tinha parcela de consórcio, eu tinha também gastos no cartão com lojas de roupa, e eu também gostava muito de ir para bares, restaurantes, viajar, então eu gastava. Estava vivendo a minha vida, eu merecia, eu estudei tanto para passar em concurso, fiquei com a bunda lá, sentada na cadeira, ó, estudando para passar no concurso, eu merecia aquilo, não acha? Então, quando eu entrei no serviço público, eu achei muito legal, eu era estável, aquele salário aí ia ser para sempre. Gente, dá para dizer que o que eu recebia na época, em termos proporcionais, levando em consideração o custo de vida, eu recebo basicamente a mesma coisa. Levando em consideração o custo de vida. Então eu não recebo muito mais do que eu receberia se eu tivesse numa iniciativa privada, por exemplo, ou melhor, com um negócio em que eu posso fazer realmente alavancar. Então eu recebo mais ou menos o que eu recebia na época, guardadas as proporções, levando em consideração o aumento de custo de vida. O reajuste do servidor mal consegue chegar na inflação, e é a inflação que fez com que o custo de vida subisse. Quarto erro que nós, servidores públicos, cometemos: fingir hábito com abono permanência, função de confiança, de chefia, enfim. Virei chefe de departamento, virei gerente de área, recebi aí um abono permanência, estou recebendo para poder ficar mais tempo aqui, e aí você abraça aquilo como parte do seu salário. Não é? Se você perde isso, se você se aposenta de fato e acaba o seu abono permanência, e aí, pessoal? Como é que faz? Você já está vivendo uma vida com isso incluído na sua rotina. E por fim, o nosso quinto erro: esquecer que o dia de amanhã sempre chega. Temos um hábito também de ficar achando que não vou começar a investir porque eu quero viver o hoje. Eu mereço, eu estudei muito para estar aqui, fiz muitos concursos, eu quero viver a minha vida, eu quero viajar, quero comprar roupa, quero poder aproveitar cada minuto como se não houvesse amanhã. Poxa, gente, o amanhã chega. Pior não é nem o amanhã, é o futuro da sua aposentadoria que chega. E como eu lembrei a vocês, o salário que a gente recebe hoje é praticamente a mesma coisa que você vai receber o resto da vida. Ele não tem um reajuste muito acima da inflação, sequer chega na inflação. E a inflação é o nosso custo de vida. Tanto chega que o final da nossa aula chegou também, ou seja, o futuro está aí caminhando continuamente e você sim vai chegar em algum lugar se você fizer o que a gente combinou. Vamos recapitular então nossa aula. Lembra dos nossos 2 acordos? Existe a solução para tudo e você tem que começar a agir. Falamos dos nossos 5 principais erros. Nem sempre se resolve a coisa da forma que você aprendeu. Talvez a gente nem tenha aprendido da forma correta. Vamos tentar aprender. Na próxima aula eu vou trazer para vocês como você vai resolver. Creio que a aula de hoje ela é muito importante, talvez a mais importante, em que a gente fez um diagnóstico da sua vida. Mas a segunda aula eu vou te ensinar como resolver essa situação. E na terceira aula, na sexta-feira às 9 da manhã, eu vou te mostrar o método certinho. Não é apenas a aula de erros e acertos, os acertos que eu vou te ensinar na quarta-feira. Na sexta-feira a gente vai desenhar juntos aí um método desenhado especificamente para nós servidores públicos. Eu sei também que tem muita gente que acaba: poxa, Angélica, não sei se eu vou conseguir aprender. Eu acho muito complicado falar sobre finanças, falar sobre investimentos, é um tema muito complicado, muito complexo para mim. Pessoal, tem forma de falar, tem forma de ensinar e tornar esse tipo de conteúdo acessível.
Fica comigo aqui até o final, eu vou te mostrar como é tranquilo de aprender a falar sobre finanças, investimentos, seguindo um método bem coeso, passo a passo de como você resolve. Não tem por que achar que não tem solução. Lembra do combinado? Paradinha aqui para você anotar a chave do dia, a chave da aula. Servidor público no vermelho. Anota ali, sabe por quê? No último dia eu vou te explicar como vai ser, na sexta-feira eu vou te explicar como vai ser. Vai acontecer um sorteio de um prêmio muito especial para quem ficar aqui assistindo a gente nessas próximas aulas. Então, para hoje, a tarefinha é: tira uma fotinha aqui, bota no Stories e me marca, Angélica Investe, e aí nós vamos usar essa marcação nos Stories como requisito para o sorteio. Certo, gente? Se você não está no grupo do WhatsApp, corre lá, entra lá que a gente vai colocando mais informações aí para ao longo da semana, tá bom? Deixa os seus comentários no Instagram também, traz as suas dúvidas para mim, que eu vou discutindo aí nas próximas aulas. Tá certo, pessoal? Essa foi nossa primeira aula, nós temos mais duas, nós temos mais lives, portanto, vamos aí tornar essa semana incrível para todos nós. Um beijo, vejo vocês na quarta-feira.